Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de filosofia, não é? Que eu quero já terminar com filosofia, ok? E pessoal, neste vídeo iremos falar das condições que eu ia dizer que ia falar na aula passada, nem isso! E eu supostamente quero dar também as tabelas de verdade só que com R, ok? Pronto. Então pessoal, sem mais delongas para começar. Antes de começar o vídeo, eu esqueci-me de mostrar-vos a tabela de verdade para a bicondicional. E esqueci-me de dizer qual era a regra. Quer dizer, eu disse a regra, mas não. Pá, não disse. Pá, diretamente. Portanto, a regra é: só é falsa se a antecedente for verdadeira e a consoante falsa. Ok? Desculpem, não, isto é implicação. Ai, desculpem, é verdadeiro. Portanto, a bicondicional é verdadeira quando as proposições que a compõem assumem em simultâneo o mesmo valor de verdade. Ok? Pronto, e agora passando para as condições, pessoal, existe condições na implicação e condições na bicondicional. Isto não é muito importante, ok? Isto não vai ser a coisa mais importante, ok? Mas eu só quero meio que falar um bocadinho sobre isto, ok? E, e, pessoal, eu queria também arranjar aqui uma aula para fazer exercícios, porque sim, não é? Ah, então vamos lá. Pessoal, na implicação existe a condição suficiente e a condição necessária. A condição suficiente é tudo, por exemplo, tudo o que é P é Q. Basta ser P para ser Q. Para ser Q. Pessoal, a condição suficiente é basicamente o antecedente, ok? Depois existe também a condição necessária, que é precedente. Ok? Por exemplo, falar é um acontecimento. Tudo o que é P é Q. Mas nem tudo o que é Q é P. É preciso, mas não basta ser P, ser Q para ser P, ok? Portanto, é basicamente isso, ok? E depois da bicondicional temos a condição suficiente e necessária. E depois temos a condição suficiente e necessária. Só que a diferença destes dois. Eu não vou mudar este aqui. Espera, mas a diferença destes dois é que na primeira condição suficiente e necessária é um ato voluntário. Por exemplo, P e Q coincidem exatamente, ok? Só que depois, na outra condição suficiente e necessária, tudo o que é P é Q. E tudo o que é Q é P, ok? Pessoal, só decorem o nome disto, ok? Os nomes, o significado. Pá, eu não quero explorar muito isto. Nós não temos tempo. A minha senhora também não explorou muito isto. Ah, ok? Ah, e pronto. Pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Agora, pessoal, antes de. Portanto, agora vamos passar para as tabelas de verdade com P, Q e R. Pessoal, basicamente, a partir de agora, as tabelas de verdade vão ter três proposições. Portanto, o P, o Q e o R. E pessoal, vocês lembram-se há dois vídeos atrás, para aí? No vídeo antepassado, ou seja, não no vídeo anterior, mas antes do vídeo anterior, eu falei que. ahm, Portanto, se fosse a proposição fosse só P, a tabela de verdade seria VF. Mas se a proposição fosse. Se houvessem duas proposições, ou seja, P e Q de calcular, seria VV, VF, FV e FF. Lembram-se quando eu disse isso? Pessoal, agora como temos o R, a tabela vai ser muito maior. Deixem-vos mostrar no quadro como se faz. Portanto, agora pessoal, em vez de ter quatro colunas, portanto, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, vamos ter 8 colunas, ok? Que é VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV e FFF, ok? Pronto, temos aqui a tabela, não é? E pessoal, eu quero vos mostrar uma maneira muito fácil de vocês fazerem esta tabela, ok? Basicamente, o P vai ter 4 Vs e 4 Fs. O Q de Quaquá vai ter 2 Fs, desculpem, 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs e 2 Fs. E depois o R vai ter um V, um F, um V, um F, um V, um F, um V, um F. Ok? Pessoal, pronto, é muito simples assim, pessoal, porque o nosso objetivo é não podemos repetir combinações, não é? Então fica assim, pessoal. 4 vezes
4 Fs, 2 vezes 2 Fs, 2 vezes 2 Fs, um V, um F, um V, um F, um V, um F, um V, um F. E pronto, pessoal, fica assim. Pronto, primeira parte eu acho que é mais fácil. E agora, pessoal, a seguir, pessoal, nós vamos ter de completar esta parte, ok? O que é que nós temos aqui? Temos um R negativo e que implica, entre parênteses, P e Q de Quá, certo? Temos isso. Agora, pessoal, aí é que vem a coisa. Primeiro quero que vocês me digam como é que isto fica em frase simbólica. Pessoal, portanto, vocês já sabem que o P é ganho Euromilhões. O Q, eu queria parar de falar esta frase. P, ganho Euromilhões. Q, compro uma casa. E agora o R, pessoal, vai ser vou ao shopping. Vou ao shopping, por exemplo, vou ao shopping. Então, não vou ao shopping, portanto, isto é uma negação. Não vou ao shopping. Se não vou ao... como a implicação está no meio, significa que está a implicar o R e está a implicar o P e o Q. Então, se não vou ao shopping, então não ganharei o Euromilhões e, portanto, conjunção, e não comprarei uma casa. Ok? Portanto, ficará assim, simbolicamente. Ok? E agora, pessoal, o que é que nós fazemos aqui? Pessoal, agora, isto é muito simples. Basta só vocês seguirem as regras que eu vos dei nas aulas passadas. Portanto, ora, então vamos lá, pessoal. Pessoal, acreditem em mim, isto é fácil, ok? Isto parece nojento, mas isto é fácil. Então imaginem Portanto, vocês veem que temos aqui um R negativo, certo? Vamos começar com o R. Vocês podem começar por onde quiserem. Vamos começar com o R. Vocês têm que também escrever os passos que vocês fazem na tabela no teste, ok? Portanto, primeiro passo, fazer o R, ok? E o que é que vamos fazer? Ou seja, pôr Vs e Fs na tabela, ok? Não se preocupem, vocês no teste têm 50% de chance de acertar, como é só o V e o F. Mas pronto, não interessa. Portanto, qual era a regra da negação, pessoal? Qualquer coisa que fosse um V, tornava-se F. Qualquer coisa que era F, tornava-se um V, certo? Então, pessoal, na negação é verdadeira se a proposição original for falsa e é falsa se a proposição original for verdadeira, certo? Então, o R, pessoal. Então, como é que nós vamos fazer isto, pessoal? O R, pessoal, é, como vocês sabem, temos aqui ao lado, portanto, o R é VF, 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 certo? Então, pessoal, então o que é que nós temos de fazer? Basicamente temos de inverter isso tudo. Então fica. Então, se nós temos de inverter, temos de inverter, portanto, se é afirmativo fica negativo, então se é negativo fica afirmativo, ou seja, se é verdadeiro fica falso e se é falso fica verdadeiro, então fica assim: falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então se o R original era verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, então com a negação vai inverter a validade e fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? Pronto. E agora, portanto, este foi o nosso primeiro passo, pessoal. E agora, o nosso segundo passo é fazer, portanto, como a implicação está no meio, nós vamos deixar para o final, ok? Porque a implicação é basicamente o R mais o P e o Q entre parênteses, ok? Então, pessoal, primeiro vamos fazer o P e o Q. E, pessoal, isto é básico. Porquê? Eu já vou explicar. Portanto, pessoal, este símbolo é a conjunção, certo? A conjunção só é verdadeira quando as preposições são ambas verdadeiras, não é? Pronto, pessoal, então isto é fácil. Porquê que é fácil? Então, pessoal, porque agora como estamos a falar do P e Q, estamos a falar destes dois, certo? Então, estes dois são VV, portanto o P é VVVVFFF e o Q é VVFFVVFFF, pronto, né? Então, pessoal, como é que isto fica? Então isto fica VVFFFFF, ok? Portanto, 2 Vs e 6 Fs. Porquê? Porque, então se só é, portanto, então se neste símbolo só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras, então temos aqui 2 Vs, ou seja, fica verdadeiro, e aqui também temos 2 Vs. Portanto, também é verdadeiro. Então, nestas duas primeiras são verdadeiras. Mas do resto, pessoal, é só VF, VF, FV, FV, FF, FF. Ou seja, para o resto será falso, porque não tem o mesmo valor de validade verdadeiro, certo? Só os dois primeiros é que têm o mesmo valor de validade, ou seja, verdadeiro, para tornar verdadeiro, certo? Então, como as outras não têm, então as outras serão falsas, ok? E este será o segundo passo. Então, o terceiro passo, pessoal, é agora unir
com a implicação, o R com o P e o Q, certo? Então, esta setinha aqui, como vocês provavelmente sabem, acho eu, é condicional, não é? Ou implicação. Mas, pá, se vocês ouvirem implicação, vocês já sabem que é incondicional. Se vocês ouvirem condicional, já sabem que é implicação. Eu às vezes digo os dois, mas pronto. Portanto, isto é condicional ou implicação. Pessoal, na condicional, portanto, sabemos que a regra é só é falsa se o antecedente for verdadeiro e a consequente for falsa, não é? Então, e como é que nós vamos saber? Agora que a implicação fala do R e fala do PQ, como é que nós vamos fazer isto? Agora nós temos aqui três proposições. Agora como é que nós vamos saber qual é o antecedente, qual é o procedente? Não, pessoal. Agora já não é assim, pessoal. Agora vocês têm que olhar para os dois primeiros passos que vocês fizeram para fazer o terceiro, ok? Atenção, nem sempre há três passos, pessoal. No meu teste saiu 10 passos para fazer, ok? Isto são só 3, isto é só o básico, pessoal, ok? No teste não vou pôr 3 passos também, ok? Só para avisar. Eu acho que só vou fazer este exercício uma vez, pessoal. Acho que só vou fazer este exercício agora, porque isto está a demorar 11 minutos a fazer. Mas não se preocupem, eu não vou pôr 10 passos, vou só pôr tipo alguns, menos que 7, ok? Portanto, neste aqui só tem 3 passos, que é a vossa sorte. E pessoal, agora como portanto, a regra a implicação é se o antecedente for verdadeiro, o procedente é falso. Se o antecedente for verdadeiro e o procedente for falso, a proposição inteira será falsa. E essa é a única forma de ter a falsa, certo? Tê-la falsa, certo? Então, agora basta só ver no primeiro passo e no segundo passo qual delas são antecedente verdadeiro e procedente falso, ok? Portanto, aqui temos um falso e aqui temos um verdadeiro. Então a proposição do meio da implicação será verdadeira. Aqui temos um verdadeiro e aqui temos um verdadeiro. Então significa que a proposição do meio vai ser verdadeira. Aqui temos um falso e aqui temos um falso. A proposição do meio também será verdadeira. Agora temos aqui um verdadeiro e esse aqui temos um falso. Então significa que a proposição do meio vai ser falsa. Porque o não pode ser verdadeiro falso na implicação. Porque assim será falso. Ok? Depois temos falso, falso. Ficará verdadeiro. Depois temos aqui outro verdadeiro, falso. Ok? Aí ficará falsa. Depois temos aqui um falso, falso. Ficará verdadeiro. E depois temos aqui outro verdadeiro, falso. Ou seja, vai ficar falsa. Ok? Pronto. Portanto, esta é a implicação, ok? A implicação é só isto. A implicação só é falsa se portanto, o primeiro passo for verdadeiro e o segundo passo for falso, ok? Pronto. Vocês têm que analisar isto para cada coluna, ok? É o problema. E pronto, esta é a tabela. Pronto, eu fiz... É a primeira vez que faço um exercício que demorou 12 minutos ou 13 minutos. Uau! Enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Só mais uma coisa antes de irem. Já agora também damos aqui uma coisa muito rápida que é os tipos de modos. Temos aqui temos modos Ponans, desculpem, temos o modos Ponans e temos o modos Tolans. Portanto, modos Ponans, modos Tolans. O modos Ponans, desculpem, é quando, estes nomes gregos, é quando basicamente vocês têm que imaginar isto como uma proposição, premissas, desculpem, duas premissas e a conclusão, lembram-se? Pronto. Então isto acontece, modus ponens é quando a segunda premissa e a conclusão são afirmativas, ok? E o modus tollens é o que vocês estão a pensar, a segunda proposição e a conclusão serão negativas, ok? É basicamente isso, olhem, modus. Por agora não vamos dar estes, por agora, certo? Mas olhem, modos ponens e modos tollens. Estão a ver? Portanto, o A implica o B, desculpem, o A condiciona o B. Temos o A positivo e temos o B positivo, com os 3 pontinhos que é a conclusão. E depois temos o modus tollens, que é, portanto, o A, a mesma coisa. A primeira premissa é a mesma coisa. Portanto, o A condiciona o B, só que agora o B está negativo e agora o A também está negativo. E trocam, pessoal. O A e o B trocam. Mas pronto, é basicamente isso. A primeira diferença que eu quero que vocês saibam entre modos ponens e modos tollens. Ok? E só mais uma coisa, antes de saírem que eu quero já despachar com filosofia. Eu acho que não vou fazer mais de um vídeo de filosofia durante algum tempo. Ok? Só para saberem.
que é, aproveitamos esta tabela para caracterizá-la, ok? Então temos, para caracterizar a lógica dela, então temos três tipos de lógicas numa tabela. Temos a contradição, temos a tautologia e temos a contingência, ok? Temos estes três nomes, ok? E pessoal, agora quero que vocês saibam a diferença entre eles, ok? Eu pareço todo cansado. Então temos a contradição, que é a falsidade da tabela. Pessoal, a contradição é basicamente quando. Vocês já agora, pessoal, esqueci-me de vos dizer. No teste, eu quero que vocês ponham no último passo o resultado do final. O resultado final. Para além de vocês, quero que vocês escrevam no teste primeiro passo, segundo passo. Quero que vocês também escrevam no teste resultado final. Ok? Terceiro passo, que é o último resultado final. Certo? Mas basicamente, isto contraditório é basicamente quando a tabela. Quando a última coluna, ou seja, o terceiro passo, estou a dizer coluna não, desculpem, período, ou seja, esta parte é tudo falso. Se for, no caso temos aqui verdadeiros, temos aqui os falsos, temos aqui verdadeiros e falsos, certo? Então não é contraditório, ok? Mas caso vocês tenham tudo falso, significa que será contraditório, ok? Depois temos a tautologia, que é a verdade lógica, que é basicamente o contrário. Se vocês tiverem tudo verdadeiro na última coluna do resultado final, tudo verdadeiro, sem nenhum falso. É muito raro estes acontecimentos acontecerem. Mas caso vocês tenham tudo verdadeiro, significa que temos aí uma tautologia. Ok? E por último nós temos a contingência, que é o que nós temos. É uma mistura de verdadeiros e falsos, que é o mais comum. Ou seja, verdadeiros, falsos, verdadeiro, falso. Temos aqui uma mistura, ok? Temos aqui uma mistura. E pronto, isto são os tipos, ok? Portanto, contradição, tautologia e contingência. Pronto. Enfim, pessoal, se vocês estão a achar isto difícil, digam nos comentários. Aí há alguma dúvida que vocês tenham. Enfim, pessoal, vou ficar por aqui e vejo-vos no próximo vídeo. Que não vai ser de filosofia, ok? Quero mudar de disciplina.